Restaura os sonhos. Restaura, Senhor. Ressuscita sonhos neste lugar. Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família. Pessoal, hoje eu tô aqui para mais uma vez estar dando continuidade à nossa série que estreou essa semana aqui no nosso canal sobre Sonhos Não Morrem. Nós falamos sobre José no nosso primeiro vídeo e hoje, essa semana, nós vamos estar falando sobre Jacó, tá certo? Então, vamos à leitura da palavra? Hoje vai ser versículos bem menores, né? Na realidade vai ser um versículo só. E aí, se você puder me acompanhar na sua Bíblia, senão você vai acompanhar a leitura aqui mesmo, tá bom? Fica em Gênesis, capítulo 28, versículo 16, vai dizer assim: Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Amém? Amados, esse versículo que nós lemos hoje, que faz parte hoje da nossa meditação, ele fala acerca da vida de Jacó. Fala sobre um momento muito crucial na vida de Jacó. Jacó, para quem não conhece, ele é filho de Isaac e neto de Abraão. Só que Jacó, ele nasceu juntamente com seu irmão. Eles nasceram gêmeos. Gêmeos bivitelinos, mas nasceu gêmeos. São gêmeos totalmente diferentes. E naquela época, o filho mais velho, mesmo sendo gêmeo, tinha um filho mais velho, que é aquele que nasce primeiro. Ele tinha uma certa soberania sobre o filho mais novo, o que nasceu horas depois dele ou minutos depois dele. Só que Jacó, ao nascer, ele não nasceu, primeiro nasceu Esaú e depois nasceu ele, não. Quando puxaram Esaú, no momento do parto, grudado na perna de Esaú estava Jacó. E aí o que o pai de Jacó, naquele momento, que dava o nome ao filho, deu esse nome para ele, Jacó, que significa enganador ou suplantador. Então Jacó, ele já nasce com o estigma, né? Como a gente chama hoje, de alguém que era meio de caráter duvidoso, que tentava fazer com que as coisas chegassem para ele devido à esperteza, devido a tirar proveito das coisas. Então Jacó, pela sua família, já não era visto com bons olhos. Porque só de falar assim, ó, Jacó, já estava chamando o coitadinho do Jacó de enganador. E Jacó fez por onde, né? Além dele ter nascido com a mãozinha grudada na perninha do seu irmão, ele também depois vai tentar comprar o direito do irmão dele de ser superior a ele com um guisado que ele estava fazendo, com um cozido. Seu irmão chega cansado e troca por um prato daquela comida que ele estava fazendo a bênção do pai, porque quando o pai morria naquela época, ele abençoava o filho mais velho e dispensava todas as bênçãos para a vida daquele filho. E isso só quem recebia era o filho mais velho. E Esaú, ele vai vender isso para Jacó. Mas eu acredito, quando eu leio essa passagem, que Esaú, ele não quis propriamente vender o direito dele. Era mais a questão de brincadeira de irmão, ou talvez ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele não levava tão... que Jacó ia levar tão a sério, que Jacó valorizava tanto assim ser o primogênito, ser aquele que chegou primeiro, mas ele valorizava. E vai chegar um certo ponto de que quando o pai dele, Isaac, está perto de morrer, ele vai simplesmente, como o pai já está quase ceguinho, né? Tá ceguinho, não tá conseguindo ver direito, ele vai fazer o seguinte: ele vai se transvestir, vai tentar enganar o pai, colocando uma roupa mais peluda, já que seu irmão Esaú era mais peludo do que ele, e vai tentar pegar a bênção do pai no momento que o pai tá morrendo, pegar a bênção do irmão dele, no caso, no momento que o pai dele tá morrendo. Então, quando o irmão de Jacó vê que isso aconteceu, o que acontece? O irmão de Jacó simplesmente ameaça Jacó de morte. E esse momento que nós estamos vendo aqui, onde Jacó acordou nesse lugar que ele não sabia que Deus estava,
É exatamente o momento que Jacó está fugindo de casa, fugindo da sua parentela e está indo de encontro a um tio de sua mãe, morar lá com ele, para poder fugir da ira do seu irmão. E aí entra a questão do que Deus quer falar conosco nessa noite. Que Jacó estava saindo de casa achando que nunca mais ia voltar. Jacó estava saindo de casa achando que todos os sonhos dele, porque a gente vê que ele dá tanto valor à questão da família, que ele chega ao ponto de realmente fazer algo errado, fazer algo desonesto, para poder pegar aquela bênção do seu pai. Então Jacó valorizava muito a questão da família. Jacó valorizava muito a questão dele ser o primeiro, dele reger toda a casa de seu pai após a morte de seu pai, dele governar sobre o irmão dele. Ele valoriza tanto isso e ele perde isso da noite pro dia. Por um erro, por algo que ele fez que deu errado e que fez com que a ira de seu irmão se manifestasse. E quando eu comecei a ler essa palavra, eu falei, meu Deus do céu, como que na vida a gente também passa por isso? Como que na vida a gente também vivencia isso? De que pequenos escorregões ou grandes escorregões que a gente possa dar na vida, possa fazer com que a gente perca talvez a nossa família, perca talvez o nosso emprego, perca a nossa estabilidade de vida. E foi isso que Jacó perdeu. Ele perdeu a estabilidade de vida que ele tinha na casa de seu pai. Ele perdeu a comunhão que ele tinha com o irmão. Ele perdeu a chance de ver a sua mãe ainda viva, porque ele não vai chegar a ver a mãe dele viva, né? Então, ele perdeu tudo isso. E aí, nesse caminho que ele faz até a casa do tio dele, ele fez esse caminho meio que na fuga. Ele saiu sem estar preparado direito de como sair. Saiu escondido. E aí, ele chega num determinado local e ele usa a pedra para ser o travesseiro dele. E dorme ali mesmo. Só que quando ele dorme, ele começa a ter uma visão, ele começa a ter um sonho. Um sonho onde ele viu uma escada e anjos que desciam e subiam. Em algumas versões vai falar assim, que Deus estava no início da escada. E em outras versões bíblicas vai falar que Deus estava do lado de Jacó. E que Deus começa a abençoar a vida de Jacó. E começa a dizer para Jacó que ele vai voltar para casa do pai dele. E que ele vai voltar com honra. Que ele vai ser abençoado no local para onde ele está indo. Que ele vai ser próspero. E que todas as bênçãos de Deus vai estar sobre a vida dele. E aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, mas Jacó era uma pessoa que tinha uma índole ruim. Jacó era uma pessoa que, de certa forma, teve os seus erros, teve a questão de errar diante do seu irmão, diante da sua família, de sair fugitivo, de ter a sua estabilidade familiar quebrada, de ter, muitas vezes ali, o que ele tinha com o pai, com a mãe, com o irmão dele, foi quebrado, ele não tinha mais a família dele. E aí Deus encontra ele no meio do caminho de fuga dele e diz a ele que ele vai ser abençoado. E diz a ele que ele vai ser próspero. E diz mais ainda que ele vai voltar para casa de seu pai. E que ele vai voltar para casa abençoado. E que onde ele fosse, Deus iria abençoá-lo. Que a bênção que estava lá com Abraão, que estava com o pai dele, Isaac, está sobre ele. E aí eu fico pensando, amados, que muitas vezes há histórias nas nossas vidas que parece que teve um ponto final. Parece que chegou um ponto final. E aí você olha para aquela circunstância e você fala, agora é fim de jogo, como muitos dizem, né? Agora é fim de jogo, agora acabou, agora não tem mais para onde eu ir. Essa história aqui já acabou, é melhor eu até desistir dela e esquecer de tudo. Então Jacó tava nesse ponto. Vou desistir daqui dessa história familiar, que eu sei que eu não vou poder voltar nunca mais para casa da minha mãe, eu não vou poder ver ninguém mais. Então eu vou botar um ponto final nisso aqui e vou sair fugitivo. Só que os planos de Deus para a vida de Jacó, os sonhos de Deus para a vida dele, eram outros sonhos totalmente diferentes. Onde Jacó viu um ponto final, Deus viu um recomeço. Deus viu uma chance de escrever uma história onde há um impossível. E é isso que Deus quer falar comigo, que Deus falou muito comigo através dessa palavra, e é isso que Deus quer falar com você hoje. Deus quer te dizer que problemas vão vir. Que instabilidades na sua vida vai acontecer. Que vai ter dia que você vai levantar e você vai falar assim, gente, acabou. Acabou tudo. Acabou essa família que eu achei que eu ia ter. Acabou esse emprego que eu achei que eu ia ter. Acabou minha vida.
E Deus hoje pediu para mim vir aqui, gravar esse vídeo e falar com você o que ele falou comigo. Que não foi um ponto final que aconteceu nessa sua história. Não foi um ponto onde as pessoas olham e falam assim, ih, acabou essa história. Não foi. O que foi feito com esse ponto para Deus agora é um sonho que vai ter recomeço. Então, se você acha que o seu sonho acabou, se você acha que o seu sonho teve um ponto final, assim como Jacó estava pensando, Deus hoje está falando com você, assim como Ele falou comigo. É só o recomeço. Se prepara. Se prepara para os recomeços que vai vir na sua vida. Se prepara para essa história que todo mundo está achando que teve um fim. Não teve, não. Isso aí é só um recomeço. É só aquele suspiro que você dá para continuar a caminhada, sabe? É exatamente isso que aconteceu com Jacó. Ele estava totalmente desmotivado. Ele achou que não ia ter futuro. E simplesmente Deus lhe deu um sonho. E nesse sonho Deus falou com ele, Jacó, a bênção que estava sobre o seu pai, sobre o seu avô, eu estou colocando sobre você. E aí eu entro numa questão bem legal, amados, dessa palavra. É de que Jacó fez tudo para ter essa bênção na vida dele. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão, ele tentou fazer tudo para poder ter essa bênção na vida dele. E por último, a única pessoa que realmente, o único ser que realmente ia dar essa bênção para ele, era Deus, e ele não precisava ter feito nada disso. E talvez é isso que Deus está querendo que você entenda. Que esse ponto final que ocorreu aí, que você tá achando que foi o fim, que acabou, que não tem mais jeito, é só o jeito de Deus recomeçar. Escutou bem o que eu disse? Deus recomeçar. Ele que vai recomeçar. Então, sonhe, continue sonhando, porque esse sonho ainda não acabou, tá certo? Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. E como Jacó, levanta, bora fazer um memorial na presença de Deus por esse momento. Mas você pode dizer assim, Ludmila, como assim memorial? Jacó, depois que ele acordou desse sonho, ele vai dizer assim, realmente, eu estava em um lugar onde Deus estava e eu não sabia. Então, onde você pensa que os seus sonhos acabou, que ele não tem mais jeito, é nesse lugar que Deus vai recomeçar. E Jacó vai pegar a pedra que ele estava dormindo e vai transformar no altar para o Senhor. A Bíblia diz que ele vai derramar um óleo sobre essa pedra. E ele vai dizer que aí naquele lugar o Senhor estava habitando e ele não sabia. E vai dizer mais, que ele temeu. Ele temeu aquele lugar. Ele falou, gente, eu não tinha noção que eu tinha entrado num lugar onde Deus está. Eu não tinha noção de que o lugar onde eu estava, talvez pensando em tudo que tinha deixado para trás, talvez pensando nas circunstâncias que ele tinha saído da casa de sua mãe, e ele estava ali, talvez chorando, derramando lágrimas, talvez demorou para poder pegar no sono naquele lugar, porque por ele estar com a cabeça encostada numa pedra, a gente já vê que o lugar que ele estava não era confortável. Mas era exatamente naquele lugar que Deus estava. Era exatamente naquele lugar onde ele deitou achando que era um lugar de incômodo, que era um lugar apenas para ele esperar o dia amanhecer, para ele poder continuar fugindo. Não. Era o lugar que Deus escolheu para dizer para ele que o ponto final que todo mundo estava achando que tinha sido dado na vida dele era apenas o recomeço. Então esse é o tema da nossa meditação de hoje. Que não foi com um ponto final que Deus sonhou para a sua história agora. A sua história agora ela não vai terminar com esse ponto final. Ela vai ter um recomeço. Só que dessa vez não vai ser você que vai fazer esse recomeço. Dessa vez vai ser Deus que vai fazer esse recomeço na sua vida. E Deus, durante esse sonho, ainda falou com Jacó, fique tranquilo, você vai voltar para a casa do seu pai. E ele volta. Ele volta com toda a sua família depois, pede perdão ao seu irmão.
o seu irmão o perdoa. E naquele lugar, antes de encontrar o seu irmão, outro dia eu falo dessa passagem para vocês, ele vai mudar o nome de Jacó para Israel. E aí você vê que Deus, ele muda histórias, ele faz novos recomeços, ele muda a nossa identidade. A nossa identidade antes, que era de um jeito talvez como a de Jacó, Deus muda, ele trata. Ele trata você no seu íntimo tão grande que vai ter hora que você vai olhar e vai falar assim, gente, esse sou eu. Essa sou eu. E Deus vai falar assim, não, essa não é você. Essa é você comigo. Porque se a gente fica longe de Deus, a gente perde a nossa identidade. Mas quando a gente se aproxima dele, é o momento em que nós ficamos cada vez mais parecidos com ele. E é tão gostoso você participar disso com Deus, você deixava Deus te moldar. Então talvez você tá se perguntando aí, Ludmila, mas eu tô passando por tanta coisa, tá doendo tanto tudo isso. Deixa Deus te moldar. Tenta ver de cada situação dessa que você tá passando algo bom. Tenta ver o que essa situação tá tentando te ensinar. Se é algum problema que você tá tendo em sua casa, em sua família, tenta ver, mas de que lado eu contribuí para esse problema tá acontecendo? De que maneira eu fiz para que esse problema estivesse aqui? E se eu não tenho minhas mãos, não tem dedo meu naquilo ali que está acontecendo, naquele problema que está acontecendo, você pensa, no que Deus quer me ensinar? O que Deus quer me mostrar aqui? Pensa assim, é bem melhor do que você pensar, nossa, acabou tudo, o mundo acabou, tá tudo acabado, eu vou desistir de tudo, eu vou desistir de viver, é bem melhor. Eu sei que é desesperador às vezes. Se você tá com a cabeça cheia, talvez você tá meio desnorteado. Então tenta sentar. Foi o que eu conversei com algumas pessoas essa semana. Tenta sentar, tenta respirar fundo, tenta não ver tanto caos que tá acontecendo e ver mais o que eu posso aprender com esse caos. Como que o eu velho agiria nessa situação? E toda a vida eu agi desse jeito e nunca teve solução. Então, deixa eu ver se eu vou agir diferente para ver se essa solução vem ou para ver se pelo menos eu aprendo alguma coisa com tudo isso que tá acontecendo. Tá entendendo? Então, começa a buscar isso de Deus. Começa a ver isso com Deus. O que ele quer te mostrar em todo esse caos? Porque para Jacó, Deus queria mostrar o seguinte, Jacó, a bênção que você tanto lutou, a bênção que você tanto quis colocar a mão, a bênção que tanto você quis roubar dos outros, ela sempre foi sua. Ela sempre esteve com você. E você nunca soube. Então, talvez a bênção está aí com você. Mas você precisa aprender algumas coisas com Deus. E é nesse aprender que você vai passar por processos que não são tão fáceis, são dolorosos. Mas em Deus, a gente consegue tudo. E a gente vê que lá no final, tudo isso que a gente passou foi necessário. Foi necessário para que as pessoas pudessem olhar para a nossa história, olhar para nós e falar, realmente, o Senhor tem feito grandes coisas por ela. Porque era para ter um ponto final nessa história. Mas Deus, Ele escolhe recomeços. Tem um hino que eu estou ouvindo bastante agora, que ele diz assim, os sonhos de Deus jamais envelhecem, se eu não me engano. Os sonhos de Deus sempre permanecem. Às vezes no lugar onde a gente não conhece. Eu cheguei a anotar essa canção, que ela diz exatamente isso, que os sonhos de Deus, como na canção, às vezes está no lugar onde ninguém conhece. Os sonhos de Deus para sua vida talvez não está onde você está vendo, está mais além. Então confia na visão de Deus, porque no momento certo Ele vai fazer como fez com Jacó. Ele vai chegar para você e vai dizer, ó, meu sonho para você é esse. Então talvez este seja o momento que Deus está vindo aqui falar com você. Que esse ponto final, que talvez foi dado hoje, ou talvez foi dado mês passado, ou semana passada, ou talvez há alguns minutos antes de você ver esse vídeo, teve um ponto final que foi dado na sua vida, e Deus está mandando eu te dizer, é recomeço, não é ponto final. Então confia nele, amém? Que ele possa continuar falando ao seu coração. E não perca os nossos próximos vídeos, pessoal, acerca sobre sonhos não morrem, tá certo? Hoje a gente vai ficar por aqui e até a próxima.